Hello, people! Good morning, good afternoon. E aí, galerinha? Estamos aí mais uma semana, né? Vamos fazer aqui a aulinha para a prova de recuperação. Vou dar umas dicas aqui. Vou explicar toda a matéria que eu escolhi para colocar na prova. A primeira delas, vocês vão ver lá que é a interpretação de texto. Vou colocar uma interpretação de texto porque eu acho que ajuda, né? Questões sobre texto, interpretação, tanto em inglês quanto em português, e para não ficar uma prova só de gramática, beleza? Então a gente vai começar aqui com a primeira coisa que eu escolhi, que é voz passiva. A gente estudou a voz passiva, eu vou lembrar primeiro o que é voz passiva em português. Eu coloquei esse exemplo aqui, né? E eu tenho lá, voz ativa, João inventou a imprensa. Ordem normal da frase, primeiro o sujeito, depois o verbo, depois o complemento, que no caso aí é um objeto direto, tá? Então, João inventou o quê? A imprensa, por isso que é um objeto direto. Quando a gente tem a voz passiva, que é muito usado assim em conteúdo jornalístico, né? E de textos, né? A gente faz uma inversão, tá? Na frase. Olha como ficou a voz passiva. João inventou a imprensa, voz ativa. A voz passiva, a imprensa foi inventada por João. O que acontece é uma inversão. O sujeito vai para o final e o objeto foi pela frente, né? Quem sofreu a ação. Então, a imprensa vira o sujeito. Foi inventada, é o verbo passivo, né? Para a gente fazer o verbo passivo, na maioria das vezes, a gente tem que acrescentar outro verbo, né? O verbo de ligação, ou o verbo, no caso aí é o verbo ser ou estar, né? E o agente da passiva é por João. Sempre o agente da passiva vai ser por alguma coisa, por alguém, beleza? O sujeito, agente da voz ativa, passa para agente da passiva. O objeto direto da voz ativa passa para o sujeito paciente na voz passiva. O verbo da voz ativa transformou-se em particípio, né? Que no caso do inglês é aquela terceira lista de verbos. Nas listas de verbos, né? Tem sempre 3 listas. O infinitivo, o passado e o particípio. É aquela terceira coluna da lista de verbos, tá? Precedido, vamos continuar lendo aqui, ó, o verbo da voz ativa transformou-se em particípio. Precedido do verbo ser, tá? No mesmo tempo e modo do verbo da voz ativa. Então, gente, no inglês vai ser a mesma coisa, beleza? No inglês, a voz passiva pode ser feita em todos esses tempos verbais aqui, ó. Presente simples, presente contínuo e past simple, past continuous. Só que, como eu sou legal, eu vou cobrar mais o do presente, né? O presente simples. E o passado simples, tá? Então, vamos eliminar os outros. Vamos ver esse exemplo aqui do presente simples, do present simple. I make a cake. Eu faço um bolo. A voz passiva, como é que fica? Vamos inverter, né? A cake is made. Um bolo é feito. E no passado, como é que ficaria? I made a cake. Eu fiz um bolo. Na voz passiva, a cake was made. A única diferença é que agora o verbo to be, que no caso aí é o verbo ser, ele foi para o passado. Lá na primeira oração, is, e agora na segunda, was made, tá? Eu não vou cobrar o presente contínuo. Então, aqui uma explicação rapidinha, né? É uma construção frasal onde o sujeito é paciente, ou seja, sofre a ação da frase em vez de praticá-la. É destacado o que acontece com o sujeito, porém sem enfatizá-lo. Exemplo, the car was washed. O carro foi lavado, né? Aí já está na voz
passiva, beleza? No passado simples. A voz passiva pode ser utilizada em frases afirmativas, negativas, interrogativas. Sua formação é expressa por objeto, mais o verbo to be, mais o past participle, né? O particípio passado do verbo principal mais o complemento. Essa estrutura pode ser utilizada em diversos tempos verbais do presente, do passado e do futuro. Por isso, basta flexionar o verbo to be. Essa estrutura aqui, por quê? Aqui o verbo to be pode estar no presente, o verbo to be pode estar no passado, beleza? O particípio, o past participle, é o particípio, é o verbo que eu te falei da terceira coluninha da lista de verbos. O objeto mais am, is, are, que são as partículas do verbo to be, né? Mais o particípio do verbo principal. Então, vamos ver aqui na afirmativa. The school is painted by John. Tá no presente, a gente usou o verbo to be, is. Tá vendo ali? A escola é pintada pelo John. Então, quer dizer, ela está sendo pintada naquele momento da fala. Negative form. The school isn't painted by John. Tá na negativa, pode. A escola não é pintada pelo John. E a interrogativa segue a regra do to be. Is the school painted by John? A escola é pintada pelo John? O verbo to be is, que é aquele verbo que não usa auxiliar, nem do, nem does, porque ele é único, ele faz a negativa e a interrogativa. A gente já estudou o verbo to be, né? Então, is the school, ele ficou na frente do sujeito, no caso aí a escola, né? Bom, aqui eu tenho mais alguns exemplos, né? Do presente simples e do passado simples. Como eu disse, não vou cobrar o present continuous. Então vamos lá. I do my homework. Voz ativa, eu faço meu dever de casa. Voz passiva, my homework is done. Meu dever de casa é feito. I'm doing my homework. Não, esse não estou usando. Vamos lá ver o passado. I did my homework. Eu fiz. Agora no passado simples, ó, no simple, no past simple, I did my homework. Eu fiz o meu dever de casa. Na voz passiva, desculpa. My homework was done. Então, meu dever de casa foi feito. Gente, a tradução é literária. Você vai traduzir a frase conforme a gente passa para o português. Meu dever de casa foi feito. Foi feito é was done. Beleza? Outros exemplos. Reporters write new reports. Os repórteres escrevem novas reportagens. Agora, a voz passiva. News reports are written by reporters. Então, novas reportagens são escritas por repórteres. Eu acho até que nesse caso, dessa frase, a voz passiva ficou bem melhor. Novas reportagens são escritas por repórteres. Agora vamos ver o exemplo do past simple. The company hired new workers last year. A companhia contratou novos funcionários, novos trabalhadores, né? O ano passado. New workers were hired by the company last year. Então, você vê que aqui no caso você só colocou o verbo to be no passado. Were hired. Porque hired é um passado simples. No particípio ele não muda, fica hired, hired. Agora, no caso do lado do particípio, você teve que mudou o verbo, porque um está no presente, o outro foi particípio. Write, written. Written é um particípio de write, que é escrever. Beleza? Então, pessoal, eu quero que vocês, pelo menos, saibam a estrutura de como se faz a voz passiva. Para isso, eu vou lembrar vocês sobre o verbo to be. Vamos conjugar aqui o verbo to be, ó. I am, you are, he is, she is, it is. We are, you are, they are, tá? Aqui, ó, I am happy, eu sou feliz. You are happy, he's happy. É uma, né? Continuação, é um complemento
da oração. Nossa, estou bocejando tanto. Então, aqui nós temos os pronomes pessoais. Eu, tu, ele, ela, nós, vós, eles. E no inglês ainda tem o it, que é o ele, ela, para coisas, objetos, animais, né? É o isso. Bom, passar para cá. Agora, negativa. Lembre-se que a negativa do verbo é só acrescentar o not, né? Então, fica lá, ó. I am not Martha. Eu não sou Marta. You are not a technician. Você não é um técnico. He's not Canadian. Ele não é, do Canadá. We are not married. Nós não somos casados. My cell phone is not... Ok? Então, ó, verbo to be mais o not se faz a negativa. Vai cair verbo to be na prova. Então, aqui a gente já tá vendo a negativa. Tia, eu posso usar a forma contraída? Are not fica igual a aren't? Pode. Is not fica, é a mesma coisa que isn't? Sim. Só o I am, né? O eu sou ou eu estou, que não tem forma contraída. É I am not. Ou você pode pôr a forma contraída no I. I'm not. Mas o not não tem. Interrogativa. Como é verbo to be, repito, é ele que vai fazer a interrogação. Então, ele vai para frente. Ele vai para a frente da frase. Então, vai ficar... Am I happy? Eu sou feliz, né? Are you a technician? Is he Canadian? Is it 4 years old? Is it 4 years old? Are they great? Tá? Então, é só colocar o verbinho to be lá na frente. Isso daqui ajuda lá a construção também da voz passiva, beleza? Aqui mais um resuminho, ó, afirmativa, interrogativa e negativa do verbo to be, tá? I am I, I'm not. You are you? You are not. He is he? He's not. She is she? She's not. It is it? It's not. Vai treinando. We are we? Are we not? Não, we are not. You are you? You are not. They are they? They are not. Ok? Afirmativa, né? Tem que saber isso na prova. Aqui é outro resuminho para você treinar. E aqui o verbo to be no passado, porque na voz passiva também eu falei, né, que no past simple, aí você tem que ter o verbo to be no passado. Como que fica? Essa conjugação aqui em verde, I am, you are, he is, no passado. I was, you were, he was, she was, it was, we were, you were, they were. A negativa e a interrogativa se faz como a negativa e a interrogativa do presente do verbo to be, tá? Só que aqui tá com a forma contraída, ó. Tia, ao invés de wasn't, eu posso pôr was not? Pode. Ao invés de weren't, eu posso pôr were not? Pode. Beleza? E a interrogativa é só colocar o verbinho para frente. Agora vamos para o past continuous. Por isso que eu estudei também o verbo to be. O past continuous é uma ação no passado que continua, né? Então, é um tempo verbal composto de was e were. Eu vou precisar dessa estrutura aqui, que é o verbo to be no passado. É isso aqui no passado. Verbo to be no presente, verbo to be no passado. Para fazer esse tempo verbal aqui. Então, por exemplo, was, were, mais final de ing do verbo principal. Então, teremos dois verbos. Por quê? Como que é o past continuous? É assim, ó. Ah, eu estava andando de bicicleta. Eu estava, não tô mais. Então, eu uso dois verbos. Eu estava andando. Esse ando, indo, endo é o ing. Vamos ver aqui o exemplo, ó. The man was walking along the beach at sunrise. O homem estava caminhando pela praia ao nascer do sol. Então, estava caminhando, olha como ficou.
Verbo to be no passado, was walking. Por que ficou was? Porque the man tá no singular, o homem. Terceira pessoa do singular. Para obter a forma negativa, basta acrescentar o not depois do was e were. He was not ou wasn't, pode usar uma ou outra. Running along the beach. Ele não estava correndo na praia. Beleza? Para obter a interrogativa, é só você passar was e were no início da pergunta, para o início da pergunta. Was the man walking along the beach at sunrise? O homem estava caminhando na praia ao nascer do sol. O uso do past continuous, ação que estava se desenvolvendo em determinado momento no passado. At 10 o'clock last night we were watching TV. Tá? Para contar as coisas também que você estava fazendo no passado, naquele momento. Ontem à noite, às 10 horas, estávamos assistindo a TV. Ação que estava acontecendo no passado quando outra ação aconteceu. Beleza? Então, geralmente usamos com o passado simples também. Vamos ver esse exemplo aqui do plural. We were, nós estávamos. We were watching TV when my brother arrived. Então, o past continuous é muito usado assim, em orações, né? Aqui temos duas orações. Eu estava assistindo TV quando meu irmão chegou. A segunda oração está no passado simples. Chegou. Passado, né? Arrived. Beleza? Ou então, my brother arrived as we were watching TV. Pode inverter também. Aí só que colocamos a palavra enquanto. E lá em cima nós usamos quando, when, é muito usado, né? When, que é quando. Duas ações que estavam acontecendo ao mesmo tempo no passado. Essas frases de duas orações, geralmente ligadas por while, enquanto, ambos verbos aparecem no past continuous, beleza? Agora, outra situação em que a frase é ligada pelo while e as duas estão no past continuous. While we were watching TV, the dog was sleeping, tá? Enquanto nós estávamos assistindo a TV, o cachorro estava dormindo. Vamos dizer aqui, enquanto eu estava cozinhando, ele estava lavando a louça. While I was cooking, he was washing the dishes. Beleza? Vamos ver como é que fica aqui no past continuous dos verbos entre parênteses. When Calvin's mother opened the door. Então, quando a mãe do Calvin abriu a porta to the boys' room, do quarto dos meninos, he to be asleep. Então, vamos analisar aqui, né? A gente vai ter que completar com past continuous. Então, pretend. Pretend é fingir, não é pretender, tá? Então, ele estava fingindo estar dormindo. É essa frase, né? To be asleep. Então, vamos lá. He was pretending. Mesmo sem saber a frase, se você tivesse que completar aqui, você saberia, isso que eu quero, que você aprenda a estrutura. Você saberia que você teria que completar com o verbo to be no passado. Então, he é ele, isso você sabe, né? He é ele. Então, o verbo to be no passado para ele é was, tá? Só tem duas possibilidades, was ou were. Were é para o plural. Então, he was pretending. Você pega o verbo que está entre parênteses e coloca o ing, beleza? Vamos ver número 2. That happened in the 60s. Aquilo aconteceu nos anos 60, 60s. At the time we, under dictatorship in Brazil. No momento em que estávamos naquela era da ditadura, né? Aquela época lá das ditaduras. At the time we,
na época que nós estávamos vivendo, é isso que ele quis dizer. Under, sobre a ditadura no Brasil. Então vai ficar we were, verbo to be no passado para nós. We were living, beleza? Número 3. We through very difficult times, sei Gilberto Gil. Então Gilberto Gil diz que nós passamos, né? Nós estávamos passando por uma fase muito difícil. É uma expressão que a gente usa o verbo to go. Então, we were going through, né? We were going through. Estávamos passando por uma fase difícil. Number 4, número 4. The man's three children were outside and they in the mud. Então, tipo, o pai das crianças estavam lá fora e eles estavam brincando na lama, tá? In the mud. Então, vamos lá. And they were, que é plural. Verbo to be no passado para o plural. They were playing. They were playing. I noticed that the fisherman to do something strange. Então, vamos lá. Ó, eu reparei que o pescador estava, então é singular, o pescador estava, was doing something strange, estava fazendo algo estranho. Número 6, he, the starfish back in the sea. Nossa, ele, né, estava jogando a estrela do mar de volta no mar. Então, he was throwing the starfish back in the sea. Aqui nós temos as respostas, né? Were, was pretending, were living, were going, were playing, was doing e was throwing. Throwing, né? Então, pessoal, é isso, tá? Dá uma estudadinha. Coloca o nome da matéria no Google, estuda mais, beleza? Coloca lá, past continuous, aí vê a formação, gramática, past continuous, gramática. Aí vai aparecer em português, vocês leem, façam exercícios, tá? Sobre a matéria. E é isso, meus amores. Bye, bye. Uma boa prova, bons estudos, Feliz Natal, Merry Christmas, Happy New Year.